Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, direcionada aos alunos do ensino médio, do Águia, da disciplina de Química. Hoje nós vamos entrar em um novo capítulo, após termos visto no nosso capítulo 14 sobre densidade, difusão e efusão gasosa. Agora nós vamos trabalhar o capítulo 15, que está intitulado Espectro de emissão à eletrosfera de Bohr, tá? Então, primeiro, antes de tudo, aqui na página 20 e 21, propriamente dizendo na página 20, nós vamos ter uma introdução, nós vamos ter um histórico da vida desses cientistas, desses caras que desenvolveram essas teorias que são dispostas para cada um de nós, tá? Então a gente não pode seguir à frente do capítulo sem antes conhecer essa história de cada um deles que está representado aqui no nosso livro, que diz o seguinte: o século XIX terminou com a concepção um pouco distante das realidades experimentais que os cientistas estavam observando. Por exemplo, as teorias da mecânica de Newton e do eletromagnetismo de Maxwell eram aplicadas de maneira integral, tá certo? Acreditava-se que praticamente todos os fenômenos e acontecimentos da natureza poderiam ser explicados com essas teorias. Então, acreditava-se até nesse momento que tudo que acontecia dentro da natureza, dentro do planeta, poderia ser explicado com essas duas teorias, a de Newton e a de Maxwell. E mais à frente a gente vai ver que não, que surgiram outras explicações para os acontecimentos dentro do planeta. Tá bom? Que diz o seguinte: as equações propostas por Newton explicavam os movimentos. Já as leis do magnetismo e da eletricidade unificada por lei de magnetismo e da eletricidade de Maxwell em 1865 explicava o comportamento do eletromagnetismo da luz e da teoria do eletromagnetismo, que foi verificada por Hertz em 1887. Até aquele momento, dois modelos de átomo experimentais já haviam sido propostos. Um era do modelo de Thomson, que a gente já viu nas aulas passadas, o histórico sobre a vida de Thomson, segundo a qual os elétrons carregados de carga elétrica negativa estavam incrustados na superfície de uma esfera de carga elétrica positiva. Era o pudim de passas. E outro era o modelo do átomo de Rutherford, obtido a partir da análise de experimentos de espalhamento de partículas alfa sobre finas lâminas de ouro. Este determinou que um átomo possui um núcleo pequeno, denso, dotado de carga elétrica positiva e correspondente praticamente a toda a massa do átomo, tá? Então, esse elemento aqui de Rutherford determinou isso. Além disso, em torno dele giram os elétrons de maneira análoga ao sistema solar. Contudo, nenhum dos dois modelos de átomos estavam de acordo com os resultados dos espectros de luz, já obtidos na época a partir de átomos, e, portanto, havia necessidade de novos esforços para elucidar tais fatos. Então, assim, nessa época já se tinha esses dois modelos, esses dois exemplos, mas eles não foram ainda capazes de elucidar todas as dúvidas possíveis que se tinha no momento, tá? Então foi possível ser feito outros estudos, outras análises, outros modelos, para que se chegasse a uma conclusão mais eficaz naquele momento. Então, desse modo, Rutherford, que dirigia um grupo de pesquisa sobre a aplicação de radioisótopos para a produção de radiações de gama e beta, recebeu dois novos pesquisadores, o Henry, tá? Que ele veio de Oxford, da Inglaterra, e o Bohr, que veio da Dinamarca. Já o Henry chegou em 1910 e se mostrou um experimentalista de habilidades excepcionais, tá certo? E o Bohr chegou em 1912, que foi recebido como um jovem físico teórico de ideias muito avançadas e revolucionárias. Então lá
há um século atrás, esse cara chega no meio da química e da física com ideias revolucionárias que começou a transformar o pensamento naquele momento. Aquilo que se tinha propriamente estabelecido vinha ganhando uma nova cara, um novo formato, com novas ideias, que era a proposta que ele trazia, tá? Que caiu naquele momento de forma especial para o que o pessoal estava precisando, que era ideias muito avançadas e revolucionárias para aquele tempo, tá? Então, para o Bohr foi atribuída a tarefa de explicar de maneira matemática a diminuição da velocidade das partículas alfa e beta ao conduzir com uma nuvem eletrônica do átomo de Rutherford, tá? Então, para o Bohr, ele chegou para explicar de forma matemática aquilo que já acontecia no modelo atômico de Rutherford, tá? Já para o outro pesquisador, o Moseley, foi passada a tarefa de examinar as relações das radiações gama e beta durante a desintegração radioativa, tá certo? Então os dois eles casaram aí com seus estudos e foram a via desenvolver novas ideias, novas análises para melhorar o conhecimento científico nessa época, tá bom? Então em 1913 o Bohr e o Moseley deixam Cambridge. Moseley retornou a Oxford e Bordon a Copenhague. Segundo Rutherford, o Bohr saiu do projeto de pesquisa porque o Thomson estava em Cambridge e não aceitou a proposta que o átomo conhecido por Rutherford apresentasse a carga no centro, que era aquela ideia que já se tinha, bom? Ao átomo nuclear. Bohr não dava muito crédito ao conhecimento matemático de Thomson e até criticava dizendo que o grande homem havia feito muitos cálculos errados. Isso era uma palavra de Bohr para esses cálculos feitos por Thomson, e que ele dizia basicamente isso. Por isso que ele foi chamado em um momento para realizar esses dados matemáticos, esses cálculos matemáticos, já que ele dominava dessa técnica e desse conhecimento, tá? Em Oxford, o Moseley, que foi o primeiro pesquisador antes de o Bohr chegar aqui no estudo, realizou estudos sobre as propriedades dos raios X emitido pelos átomos a serem bombardeados por elétrons e descobriu que cada elemento emitia um raio-x característico. O Moseley foi capaz de perceber que havia uma quantidade fundamental a carga positiva do núcleo, que crescia a intervalos muito regulares de um elemento para outro. Dessa forma, o Moseley conseguiu provar que a classificação periódica dos elementos químicos, feita por Mendeleev em ordem crescente da massa atômica, estava errada, tá? A nova classificação deveria ser feita em ordem crescente de número de carga nuclear, o número atômico, tá? Que é o número que fica acima do nome do elemento e da sigla do elemento, número atômico. Esse fato permitiu a permissão de vários elementos químicos que seriam futuramente descobertos. Com a morte de Moseley, ocorreu de forma trágica, em agosto de 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, a Batalha de Dardanelos. Bohr havia voltado à Dinamarca com um problema a resolver: como a nuvem eletrônica do modelo atômico de Rutherford poderia ser instável. Esse era o problema que ele tinha que trabalhar. Então Bohr admitiu que a impossibilidade de explicação dessa situação utilizando as leis físicas clássicas, o sistema atômico era muito pequeno para a mecânica clássica. Tão logo Rutherford divulgou o resultado do seu experimento e elaborou uma nova estrutura de átomo para a matéria. Os cientistas defenderam alterações. Não havia dúvida sobre as previsões do modelo do átomo de Rutherford, exceto o que se refere a Thomson, tá? Que era o cara lá que foi citado que como um grande homem que havia feito cálculos errados, tá certo? Então, dando continuidade aqui, a nova classificação deveria ser feita, como já tinha dito, em ordem decrescente. Então, com a morte de Moseley, que aconteceu por meio dessa guerra, diz que o Bohr ele tinha essa questão a ser respondida,
mas ele admitiu também que as leis das físicas clássicas e os sistemas atômicos eram muito pequenos dentro da mecânica clássica, tá? Aí, contudo, dificilmente o modelo atômico proposto por Rutherford teria estabilidade, pois aí temos aqui 3 pontos específicos que a gente consegue implementar dentro desse pensamento. Se os elétrons fossem estacionários, não havia nenhum arranjo elétrico estável capaz de vencer a grande força da atração de Coulomb, tá? Se os elétrons estabelecessem movimentos em torno do núcleo, perderiam energia sob forma de radiação eletromagnética e formariam uma espiral e colidiriam com o núcleo. Além disso, o espectro contínuo de radiação, que seria emitido durante a aproximação com os espectros de natureza bastante discreto, já conhecido na época. Então, todos esses problemas de estabilidade levariam os cientistas a buscar uma nova saída para a estrutura do átomo, tá? A resposta a esse problema aconteceu 2 anos após Rutherford ter proposto seu modelo atômico, lá em 1913, com o modelo de Niels Bohr, que é o cara que citado no título do capítulo, tá? Que ele admitiu que as leis da eletrodinâmica clássica dos átomos não eram adequadas para explicar o comportamento desses átomos. Era necessário introduzir nas leis em questão uma constante, denominada constante de Planck, tá? Vocês grifem aí. Ou quantor de ação alimentar, como às vezes é chamada, tá certo? Empregando para a época uma matemática relativamente fácil de se compreender, Bohr elaborou um modelo de átomo com base nos espectros de emissão de luz a partir de um átomo de hidrogênio. A seguir faremos um breve estudo dessa natureza ondulatória da luz como forma de entendermos melhor o modelo de átomo de Bohr. Antes, porém, é importante conhecermos com mais detalhe as partículas fundamentais do átomo, tá? Então, é importante, antes da gente se embrenhar nesse estudo, a gente conhecer essas partículas fundamentais de um átomo, que lá no 9º ano a gente já trabalhou um capítulo semelhante a esse, que a gente via as características dos átomos, as características moleculares desses átomos, tá bom? Então, a estrutura atômica fundamental, página 21 aí. Para efeito do estudo da constituição atômica básica da matéria, basta saber que um átomo é constituído de 3 partículas, grifem isso, tá? Fundamentais, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os prótons e os nêutrons encontram-se localizados no núcleo do átomo, enquanto os elétrons estão na eletrosfera, tá bom? Então, as partículas, nós temos aqui um quadro de caracterização de partículas fundamentais. São os prótons, os nêutrons e os elétrons. A massa de cada um está denominada também aqui. A massa U, que para prótons temos 1,007276, para nêutron diferentemente e para elétrons também diferentemente, tá? Aí nós temos a massa G, a carga e a carga UEC, tá? Que ao longo desse capítulo nós vamos conhecendo cada parte dessas denominações, tá? O número atômico Z é definido como a quantidade de prótons que o átomo possui no seu núcleo, e sua representação é feita por meio da letra maiúscula Z. Por exemplo, todos os átomos de hidrogênio têm um próton em seu núcleo, tá? O número da massa A trata-se de uma soma de números de prótons de números de nêutrons existentes no núcleo, ou seja, dos nucleons, que para sua representação é feita a letra maiúscula A. Matematicamente, podemos calcular o número de massa pela fórmula A igual a Z mais N, em que N representa o número de nêutrons. Costumamos representar genericamente um elemento químico da seguinte forma: X, A e Z, tá? O A significa o número de massa, o Z o número atômico, tá? E esse X significa os elementos presentes lá nas tabelas periódicas, como por exemplo nós temos aqui o hidrogênio, com o número de massa 1 e o número atômico 1 também. Temos o carbono
com o número de massa 12 e o número atômico 6. Temos o ferro, tá? Com o número de massa 56 e assim sucessivamente. Então, eu tenho a máxima certeza possível que no nono ano vocês já estudaram essas características e essas possibilidades também que foram dispostas lá num capítulo específico sobre átomos. Aí temos aqui diferença entre átomos e íons. Os átomos são sistemas eletricamente neutros, já os íons são espécies químicas dotadas de carga, ou seja, eletricamente carregados. Então, para um, ele é neutro em questão elétrica e o outro já tem uma carga elétrica presente na sua constituição. Podendo ser cátions dotados de carga a mais ou ânions dotados de carga menos. Tá? Alguns exemplos nós temos aqui. O átomo de sódio eletricamente neutro, o Na+, que é um íon de cátion de sódio eletricamente carregado. Nós temos o oxigênio, o átomo de oxigênio eletricamente neutro, e o OZ, que é um íon ânimo eletricamente carregado. Então temos todas essas características dentro dos elementos da química para determinar essas possibilidades, tá bom? Temos ainda a natureza ondulatória da luz, mas que na próxima aula a gente vai trabalhar essa possibilidade, tá? Então, assim, essa aula veio como um histórico sobre a vida desses pesquisadores, desses caras que revolucionaram e trouxeram novos conceitos referentes às questões da química, mas quando a gente começa a embrenhar no assunto, a gente já vê que é algo que a gente já conhece. Por exemplo, essa fórmula matemática aqui, a gente já trabalhou ela apresenta de forma fácil também na definição e na procura desses números para o conteúdo, tá bom? Então, assim, a gente vai estudando o assunto, vai pegando o assunto. Temos algumas atividades mais à frente, mas eu vou determinar ela ao longo do tempo, tá bom? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, que a gente vai sanando e solucionando essas dúvidas possíveis, ok, pessoal?